Você sabia que é possível fortalecer seu sistema imunológico com uma dieta saudável e consciente, evitando desperdício e sem afetar seu orçamento? Então vem comigo que eu separei para você 5 dicas de economia na alimentação. Adote um estilo de vida saudável. Substitua os doces, lanches por frutas e verduras, principalmente as frutas da época e da sua região. Dê preferência também por alimentos não industrializados, por alimentos naturais, como é o caso do suco de laranja. Ele chega a custar, aquele de caixinha, 10 vezes mais do que a laranja para poder fazer um suco natural. Então, você adotando um estilo de vida saudável, você terá uma economia e uma saúde fortalecida. Fortaleça o seu sistema imunológico por meio da alimentação. Reduza ou elimine o açúcar. Ele é uma das piores drogas para o nosso organismo. O consumo dele excessivo causa diabetes e uma série de doenças, diminui a nossa imunidade. Então, saboreie o alimento, o suco, sem esse açúcar, tá? O cafezinho. E assim, nós vamos perceber que nós vamos ter uma alimentação mais saudável e ao final do ano também um custo bem reduzido no nosso orçamento. O sal também é um dos grandes vilões. O sal, conforme a Organização Mundial de Saúde, ele recomenda uma pequena quantidade de 5 gramas, que é aquela colher de sobremesa. Tá? Então, evite temperar na sua alimentação com o sal. No final do ano, você vai ver que você terá uma economia significativa no seu orçamento. Reduza medicamentos. Hoje eu vejo uma quantidade excessiva de pessoas que comprometem o seu orçamento, cerca de 50% do seu orçamento só com medicamentos. E um exemplo disso, agora com a pandemia, foi a vitamina D. Muitas pessoas tomando comprimidos de vitamina D, até mesmo aquelas gotinhas sublinguais também que os médicos recomendam. Mas nós temos de forma gratuita. Então tome banho de sol. O sol ele é gratuito e ele possui 2 neurotransmissores importantíssimos para a nossa saúde, que são a dopamina e serotonina, que dão a sensação de bem-estar, de alegria, e ainda produz muita vitamina D, fortalecendo os nossos ossos. Então, tome mais banho de sol, pelo menos 20 minutos do seu dia, para fortalecer aí o seu sistema imunológico e ainda reduzir do seu orçamento tantos medicamentos. Cozinhar em família. Além de você fortalecer os laços familiares, ainda terá uma boa economia financeira no seu lar. Cozinhar em casa. O confinamento em que muitos de nós nos encontramos é uma oportunidade de você cozinhar em casa e ainda fortalecer os laços familiares. Reúna as crianças, reúna toda a família para fazer uma refeição. Além de você economizar, estará promovendo momentos de grande alegria na sua casa e fortalecendo ali os laços familiares. Evite o desperdício, aproveite as sobras. Você sabia que, conforme as estatísticas da FAO, ele explica que 30% de todo o alimento que entra na nossa casa nós desperdiçamos. Então, vamos evitar esse desperdício? Vamos fazer o congelamento desses alimentos que sobrarem. E assim você terá para uma próxima ocasião uma refeição pré-pronta e ainda vai fazer o seu orçamento render bastante. Quinta e última dica é horta em casa. É uma ótima opção para comer bem e ainda economizar. E eu vou estar chamando aqui para contribuir conosco. Ela que é engenheira agrônoma, tem uma vasta experiência em horta, é a minha irmã, Bianca Galúcio. Vamos lá? Parabéns! Você decidiu reduzir os gastos e aumentar a qualidade da sua alimentação.
Nesse vídeo, nós mostraremos para você o passo a passo de como você construir uma horta na sua casa, independente do local que você tenha disponível. Você vai perceber que são técnicas simples, técnicas de baixo custo, tudo só depende da sua dedicação. E ainda mais, temos um material que eu e Glaucio fizemos especialmente para você. É um e-book gratuito que você pode acessar clicando no link que vamos deixar aqui abaixo desse vídeo. Esse link ele vai lhe direcionar a receber um e-book gratuito com mais detalhes e com material exclusivo para você aprender a cultivar o seu próprio alimento. Aproveite! O local ele precisa ser arejado e receber a luz do sol por pelo menos 4 horas por dia. Pode tanto ser sol da manhã, como é esse que vocês estão vendo aqui, entrando na minha varanda, quanto o sol da tarde. A luz ela está diretamente relacionada com o crescimento e o desenvolvimento das plantas. A água é um fator essencial para o sucesso da sua horta. Se não for um dia chuvoso como esse, agora que elas estão sendo irrigadas naturalmente, você utiliza o regador para molhar as plantas. Mas sempre molhe, uma dica é, sempre molhe elas na base. Uma outra dica também é para saber se o solo está bem, se o seu substrato está bem úmido, você chega assim na base da planta, pega. Se sair terra no seu dedo, significa que esse substrato ele está com uma umidade adequada. O solo é um componente principal para o desenvolvimento de qualquer vegetal. Ele confere à planta a sustentação das suas raízes, também ele é capaz de reter água e também ele é principalmente um fornecedor de nutrientes. Aqui nós vamos mostrar como fazer um substrato, semelhante ao que temos na natureza, mas de forma artificial. Então, aqui a argila, a areia e o esterco bem curtido, esterco de gado bem curtido. A argila, por que ela é importante? É porque ela vai sustentar, ela vai reter a água no solo, no recipiente, no caso no vaso. A areia, ela é responsável pela permeabilidade dessa boa drenagem também, essa permeabilidade da água e a boa drenagem. E o esterco, ele é responsável por fornecer os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento das plantas. Então, as proporções para você fazer um substrato para uma horta é de 1 para 1 para 1, ou seja, uma parte de argila para uma parte de areia e uma parte de esterco. Vocês percebem que essa minha argila aqui é uma argila que ela já tem um componente de areia, naturalmente. Essa daqui é argila tirada de barranco. A areia é um pouco mais grossa e o esterco de gado é aquele esterco já bem curtido, que você não sente odor nenhum, ele está bem seco. Então esses três materiais, esses 3 elementos eu vou misturar. Então, após a mistura, a gente garante que esse substrato é um substrato fértil, capaz de reter água, de ser permeável e de sustentar as raízes. Assim, ele pode fornecer os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento das plantas. Agora vamos... Aqui estão algumas ferramentas e utensílios muito úteis para o preparo e manutenção da sua horta. A primeira delas é a pazinha. Essa pazinha ela pode ser um pouco mais larga ou assim desse tamanho. Ela é muito utilizada para cavar, fazer buracos, para
misturar também o substrato, muito útil. Aqui o rastelo, também chamado de ancinho, ele pode ser feito para marcação na linha de plantio, ou então para afofar a terra também. A tesoura de poda, ela é muito utilizada para podar a planta, tirar galhos, até mesmo para colheita, e também ela é muito utilizada também para fazer estacas, porque ela tem um corte preciso e aí não danifica o galho que você vai trabalhar para fazer a multiplicação do seu vegetal, e também não danifica a planta. Essa daqui já é uma pazinha mais estreita, é uma pazinha de transplante, onde você tira com cuidado aquela plântula nova que está na sementeira e leva ela para o canteiro definitivo. Aqui o regador ele tem que ser um tamanho que você possa manejar com segurança. E também ele é muito útil para servir de recipiente de água. Como nós moramos em cidade, a nossa água ela tem muito cloro. Então, uma técnica boa é você, na noite anterior, encher o seu recipiente com água, e no dia seguinte, de manhã cedo, você regar suas plantas. Com isso, o cloro já vai ter, já não vai ter mais cloro na sua água. E assim você vai estar irrigando as suas plantas com água de qualidade. E também esse borrifador. O borrifador, ele tem um esguicho suave. Então, ele é muito utilizado para molhar sementeiras, porque assim você não danifica ali aquelas plantas que estão muito jovens, ou até mesmo arrastar sementes que você acabou de semear ali naquele espaço. Então você você irriga essas plantas, essa sementeira e essas plântulas com um esguicho de água bem suave nelas. Outros utensílios que são muito interessantes assim para você ter são pazinhas identificadoras. Pode ser placas aqui, onde você pode escrever ou com lápis, que não sai na água, né? Ou então com um marcador permanente. E aí você coloca o nome da planta e a data. E a data aqui. Isso é muito interessante, porque na hora de você semear, você depois não sabe o que semeou. Então é interessante ter essa identificação para que você não se perca, né, no que plantou. Esses dois aqui são equipamentos de proteção individual. São luvas utilizadas para cirurgia, mas aqui no nosso caso, a gente utiliza ela para revirar o substrato, para misturar o substrato, porque esse substrato, ele vem com esterco, vem com outros, com barro, com areia. Então, são materiais que nós não sabemos a procedência. Então, para a proteção da nossa saúde, a gente utiliza a luva plástica. E essa luva aqui, a luva de tecido, é utilizada mais para o manejo do dia a dia nas suas plantas, porque tem algumas plantas que apresentam resinas, ou então podem até causar mesmo alergias e manchar a sua pele, ou até mesmo também espinhos, né? Pode ter espinhos. Aí você utiliza a luva para sua proteção. Aqui são arames que têm a mesma função que o barbante, que é ajudar no amarrio de determinadas plantas. Plantas como o feijão ou mesmo o tomate, eles tombam. Então, eles precisam ter esse suporte, que é através de um tutor que é uma madeira, e depois o amarrio dele, para que aquela planta ela não venha a tombar. As hortaliças são plantas que necessitam de pouco espaço, então você pode utilizar vasos, jardineiras, ou até mesmo usar sua criatividade e construir caixotes, como esse aqui que nós fizemos de pallet. O importante
é que esse recipiente ele não tenha resíduo de outro material. Ou seja, se você utilizou um recipiente que era de água sanitária, tem que fazer a lavagem bem adequada para depois utilizá-la para as suas plantas. Outro fator também é que os vasos, eles têm que ter esses furos aqui. Esses furos, eles facilitam a drenagem do excesso de água. Então, assim evita que a planta fique encharcada, porque o encharcamento é um dos problemas que pode causar a morte da planta. E o outro fator também é a profundidade mínima desse vaso. Então, no mínimo, o vaso ele tem que ter 15 centímetros de profundidade. Então, 15 centímetros é mais ou menos, a gente pode tomar como base aqui, 15 centímetros é exatamente o tamanho de uma caneta. Você vem aqui no vaso, mede, ele está adequado, tamanho de uma caneta. Esse vaso aqui já é muito pequeno. Então, ele tem os furos, ele está adequado, né, com relação aos furos. Ele é um recipiente limpo, porém é muito pequeno. Então, o que pode ser feito com esse tipo de vaso aqui? Esse tipo de vaso, ele é muito utilizado para você semear aqui as sementes. E quando as plântulas germinarem, estiverem numa altura adequada, num tamanho adequado, você tira daqui e transplanta para o canteiro definitivo. Então, aqui é o material para preparo de sementeira. Como nós trabalhamos com horta domiciliar, então o espaço é pequeno, não há necessidade de germinar muitas sementes. Então, vou utilizar aqui esse recipiente aqui, que é de caixa de ovos, né, uma caixinha de ovos. Aqui, sementes de hortaliças que eu consumo e que eu gosto, que é aqui a pimenta de cheiro e a pimenta dedo de moça. Essas pimentas, eu já sequei elas e armazenei depois na geladeira, na gaveta, na última gaveta da geladeira. E esse tomate aqui é de uma amiga minha, lá de Rio Preto da Eva, que ela me mandou. Então também vou experimentar. E também tem aqueles envelopes de sementes que você compra no comércio, né, nas casas especializadas. Então eles vêm em envelopes como esse aqui, que também você pode fazer uso. Então vamos lá preparar a nossa sementeira. Então agora nós vamos colocar o substrato. O substrato, ele tem que ser um substrato já peneirado, um substrato bem leve, porque é um material muito sensível, são sementes, então você tem que ter essa terra de forma que ela ajude as primeiras raízes a se desenvolverem. Então, se for um solo, se for uma terra ou se for um substrato muito argiloso, ele vai dificultar o desenvolvimento dessas plantas. Então, vamos lá. Então, feitas as covas têm mais ou menos 1,5 cm de profundidade. Aí você vem com as sementes que você quer plantar. Lembrando que em horta é um ambiente muito pequeno, então você não vai precisar semear muita semente, porque senão você vai perder material. Aí você, no caso eu escolhi plantar 2 de tomate, 2 covas para tomate, 2 covas para a pimenta dedo de moça e 2 para a pimenta de cheiro e 2 de rúcula. Essas outras 4 aqui eu vou separar para plantar rúcula daqui a 2 semanas, porque assim eu vou ter rúcula durante o mês inteiro.
Então, após o semeio, 2 sementes aqui de pimenta de cheiro em cada cova, 2 sementes de pimenta dedo de moça em cada cova, 3 sementes de tomate em cada uma, e aqui a rúcula eu coloquei de 4 a 5 sementes em cada cova. Aí eu venho com um pouco de terra, cubro, e agora um pouco que é a identificação. Então já preparei aqui as vasinhas, né, com cada uma identificação. Coloquei a espécie, né, a planta, a rúcula, no caso. A rúcula é essa daqui. E coloquei a data. Tomate, o tomate da minha amiga Nilde, lá de Rio Preto da Eva. A pimenta dedo de moça, que eu comprei na feira. Essa daqui, e tirei as sementes, sequei, tirei as sementes e a pimenta de cheiro. Então, todos os dias eu vou regar utilizando esse borrifador aqui. Geralmente em 2 horários, de manhã cedo e no final da tarde. Sempre verificando de forma que esse material, de forma que essa sementeira não fique seca, ela tem sempre que ficar úmida. Então essas sementes elas vão germinar e vão desenvolver plântulas que quando elas estiverem mais ou menos num tamanho onde mais ou menos nessa altura aqui mais ou menos assim, quando estiverem com 4 a 5 folhas definitivas, aí eu vou vir com aquela pazinha de transplante e levar para o canteiro definitivo. Então é isso. Então agora, depois do caixote pronto, já com a terra, a mistura, né, do substrato, a mistura de areia, barro e esterco, aí você pode ver que é um substrato bem maleável, né? E aí, o que eu escolhi plantar aqui? Vou demonstrar pra vocês. Cebolinha, daquelas cebolinhas que são compradas no mercado. Então aqui são perfilhos, que eu vou retirar aqui, os perfilhos, eles ficaram 3 dias na água. Também tem a possibilidade de plantar cebolinha por semente. Vou cortar aqui as folhas. O planejamento desse caixote, o que ficou planejado? Cebolinha, a rúcula aqui desse lado, e aqui, se for possível, vai ser o pé de pimenta de cheiro. Então vão ser 3 culturas aqui no mesmo espaço.
Algumas plantas têm a capacidade de se multiplicar vegetativamente. Esse termo se chama de propagação assexuada. Então, aqui é um exemplo bem claro disso, é a Ora pronobis. Então, com essa técnica, o que a gente consegue fazer? Consegue fazer uma clonagem, ou seja, eu vou ter uma outra muda idêntica a essa planta, tirando aqui, escolhendo um ramo para multiplicação. Aí eu venho aqui, usando a tesoura de poda, e corto em bisel e já levo direto para o vaso. Chego aqui, dou um acabamento fino. Outro exemplo de planta que se propaga vegetativamente é a menta. Também da mesma família da menta tem o hortelã. Aí você vem aqui, escolhe um ramo. E aí, nesse caso aqui, nós vamos deixar ela emitir raízes no copo e não vamos plantar diretamente. Vamos lá para ver. Então, depois que você já tirou da planta o galho que você vai fazer a estaca, você vem aqui e diminui o número de folhas para facilitar o enraizamento e o pegamento dessa muda. Por quê? Porque assim a planta, ela joga toda a energia dela, a energia que ela tem nas folhas e na absorção através da fotossíntese, para a formação de raízes. E aqui é interessante, não sei se dá para vocês verem, esse formato aqui em bisel, é um formato que aumenta a área de contato do caule, que vai formar a raiz. Então, após isso, já retirei, se eu estou num local que me facilita, é claro, né? Como foi aqui em casa mesmo, aí eu pego o galho, retiro e em seguida já planto nesse substrato, que é um substrato que já está úmido. Pressiono aqui próximo ao caule. Pronto. Daqui a alguns dias já vai começar a aparecer as primeiras brotações aéreas, então significa que também a planta já tem raízes. A outra mudinha foi a de menta. Essa de menta também eu faço o mesmo procedimento, tiro algumas folhas. Essas folhas posso até utilizar para fazer um chá ou mesmo um suco. E deixo num copo com água. Daqui a alguns dias, você vai observar que vai começar a emitir raízes. Aí você pode levar para plantar num recipiente escolhido. Então, essas duas maneiras são maneiras de propagação que nós chamamos de assexuada, onde nós estamos fazendo clones de plantas. Então, essa planta é igual à planta mãe que vocês viram ali, e essa também é igual. Então, é uma forma fácil de você multiplicar seu material ou até mesmo trocar materiais. Às vezes você tem um vizinho, um conhecido que tem uma planta que você gosta, tem uma hortaliça que você quer. Aí você tem essa possibilidade de multiplicar ela e ter ela na sua horta. O que é importantíssimo, você sempre observar a sanidade dessa planta, dessa muda que você vai preparar. Então, é uma estaca sadia, vocês percebem, uma estaca sadia, não tem nenhum sinal de doença. Então, isso é muito importante, para você não trazer para sua horta patógenos ou até mesmo doenças indesejáveis.